Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, como vocês sabem, o Fluminense ainda não fechou a janela de contratações, fechou a janela de contratações aqui sul-americana, mas ainda assim pode estar numa janela de contratações na Europa. E um jogador de destaque que saiu daqui recentemente, que foi para a Europa, é o Andrés Santos, ex-jogador do Vasco, que para mim joga muita bola. Não é à toa que foi contratado por um dos principais times, que foi o Chelsea. Se eu estou enganado, deixa eu ver. Exatamente, Chelsea. Então, vamos comentar bastante sobre Andrés Santos. Andrés Santos, que vai ser uma coisa bem legal de se comentar. Então só vem. Antes disso, antes de comentar, eu quero fazer esse pedido que está aqui, ó. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe, por favor. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela, se quiser me ajudar com qualquer valor, R$1, R$2. E se me ajudar com R$40, eu vou pro jogo do Fluminense e Vasco. Eu não consigo ir, porque é muito caro pra mim. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. E só bora que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Tá bom? Vamos lá. E essa notícia veio muito isso aqui, ó. Do próprio Netflix, da redação, que falou, né? Investigou bastante. Falou: vale a tentativa? Chelsea pode prestar revelação do Vasco a clubes na Libertadores. O bom que especifica bastante que clubes na Libertadores. Na minha concepção, dentre todos os clubes da Libertadores, o Andrés Santos, ele tem muito mais cara de Fluminense do que qualquer outra coisa. Até porque uma das coisas que é muito ruim para um jogador é quando ele se locomove muito de lugar para lugar, quando ele realmente não tem raiz. E realmente ele foi contratado, beleza, ele vai continuar sendo contratado, só que ele ia jogar no Fluminense, que é um time carioca. De clubes da Libertadores, de time carioca, existe apenas o Flamengo, que por acaso não vai contratar ele, por conta de que o pensamento do Flamengo é justamente essa questão de contratação com peso de ouro e não contratação dessa michuruca. Então, no outro time do Rio que poderia contar com o jogador é o Fluminense. Eu acho que o Fluminense larga muita vantagem se ele quiser contar com um jogador, pelo menos por empréstimo, que seria interessante. Eu já dei o que eu ia falar aqui, né? 18 anos de idade. O jogador pode ser emprestado por causa das regras da Premier League. Para quem não sabe, segundo as regras da Premier League, não tem o work permit, que é a permissão de trabalho para atuar no futebol de inglês. Sendo assim sendo, a agremiação do Reino Unido pode emprestar a revelação cruzmaltina a algum clube brasileiro que dispute a Libertadores. O Fluminense é claro um deles. Muito mais focado em realmente ter essa rodagem internacional, jogando contra diversas equipes de nível sul-americano, para realmente ter essa rodagem, ter mais experiência, para que assim que for permitido a permissão de trabalho, ele possa voltar muito melhor condicionado e muito melhor trabalhado dentro do Chelsea. Então é interessante como que o trabalho que pode o Fluminense ter com esse garoto vai ser interessante. Aí a gente tem que pensar somente nas métricas do Fluminense. As métricas do Fluminense favorecem muito ele. Mas o que era a métrica do Fluminense, né? As pessoas às vezes esquecem isso, mas é importante comentar. As métricas do Fluminense, o que significa métricas, né? É justamente as medidas que eles colocam para realmente contratar ou não contratar. Muitos jogadores que realmente foram contratados esse ano não foram contratados de fato, foram empréstimos. O Jorge, por exemplo, foi um empréstimo, porque segundo o pensamento do Abel,
O Jorge é um jogador caro demais para estar no elenco reserva e nunca vai ser titular. Nunca. Nunca. Então, você diminui esse gasto com o Jorge e pode colocar até um garoto da base, que sempre o próprio Abel Ferreira fez, produzindo isso. Por que eu tô falando sobre isso todo pra gente entender? Que, pensando em Fluminense, as métricas do Fluminense são justamente essas. De contratar jovens talentos também. E de empréstimo até. Se uma das funções que o Fluminense quer é ganhar uma Libertadores, o Andrei é justamente uma boa aquisição para o Fluminense. Não há dúvidas nenhuma. Deixa eu ver aqui que ponto eu faço aqui os pontos. Volante amador. Vira. E aí do tipo. Viria como titular do Flu. E tem passagem de seleção sub-20. Assim. Vamos lá. Por que pra mim viria como titular? Porque primeiro, o André Santos é muito melhor do que o Martinelli. Atualmente a titularidade dos dois volantes são o André e o Martinelli. Que eu acredito que o Martinelli ainda vai perder lugar pro Alexandre. Vindo o André Santos, não se vai tirar o André, não tem como acontecer isso. E o André Santos viria como segundo volante. O André Santos ele muito jogou com essa posição de segundo volante. Ele reconhece bastante isso. Já jogou com já até tem várias informações sobre Fernando Diniz. Isso é interessante comentar. De como que às vezes um jogador que vindo pro time, às vezes já vai estar bem incorporado com o sistema do Fluminense. E o André Santos seria um desses. Passando aqui, né? Continuando a mesma coisa. E aí eu sempre analiso justamente antes de falar qualquer coisa, que é o seguinte. Tá bom, mas o André Santos, a torcida quer? E aí o que eu faço? Eu sempre pego meu Twitter, boto lá o nome dele, com Flu, Flu, porque normalmente... Por que eu utilizo a terminologia Flu? Porque pode ser Fluminense, Flu, Fluzudo, Flusão. Então tudo isso daí tem o que primeiro? O Flu. E aí eu pesquei justamente para ver como que está a recepção do nome entre os torcedores. E realmente a recepção do nome entre os torcedores está muito boa. O André Santos, sempre quando foi visto contra o Fluminense, sempre jogou bem. É um garoto que realmente é muito, muito bom com pouca idade. É interessante o jogador. Para mim, o André Santos é um ótimo futuro jogador, um futuro ótimo jogador de seleção brasileira. Porque joga muita bola. Então a torcida quer muito ele. E aí do tipo, eu coloquei aqui, né? Teria vaga no titular no lugar de Martinelli na Libertadores e parte do Campeonato Brasileiro, porque eu não acho que seja apenas para jogar a Libertadores, mas eu acho que muito por conta disso tudo aí da permissão de trabalho, ele viria muito mais com essa situação. Ele viria muito mais com esse tipo de trabalho. O que eu estou falando sobre isso? Para as pessoas entenderem melhor isso. O André Santos, ele viria muito para melhorar o time que já está bom. Porque o time do Fluminense, tecnicamente falando, é muito bom. Vindo o André Santos, melhora muito mais o time e muito mais a titularidade. Que hoje, eu não sei quem ameaça o André. Poderia ser justamente, né, o André Santos ameaçar a titularidade de Martinelli, o Alexander ameaçar a titularidade de André. Então seria muito interessante a gente ver esses mínimos detalhes e ver como que o André Santos se comportaria com o time do Fluminense.
Um jogador inteligente, é um jogador que realmente tem uma boa altura, agregaria bastante no futebol do Fluminense. Seria importante de ter um jogador desse tipo técnico no Fluminense. E aí só pra finalizar aqui, né, que eu sempre coloco aqui, e aí eu sempre aumento aqui meu tamanho, que é, fazendo essa análise aqui, e pensando muito mais em Libertadores, que é justamente uma obsessão do Fluminense, o Andrés Santos para mim seria uma ótima contratação pro Fluminense. Muito por conta do que ele traz de estilo de jogo, que é um jogo inteligente, um estilo de jogo que realmente é aguerrido, e é um estilo de jogo que realmente falta muito no Martinelli como volante. O que falta no Martinelli, o André Santos tem de sobra, e o que falta no André, e quase nada falta no André Santos. Seria uma ótima aquisição, além de poder zoar também do Vasco. De novo falando lá, chora Vascaíno, o sonho acabou, se por acaso o André Santos fazer o gol. André Santos é trigo. Poderia ser. Mas não é isso que eu quero pensar. Eu quero pensar justamente em título. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Me sugestão na descrição desse vídeo, que é TikTok, Twitter, Instagram, YouTube Shorts e Twitter. Já falei TikTok, Twitter e por aí vai. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, falou, valeu. 10, 12 e 20 horas o horário. Saudações tricolores.